Reciclagem da Visão. Muito bem, vamos lá, puxando então nosso quadro. Só lançou a vinheta aí para vocês aí do Reciclagem da Visão. A gente já está conectado aí com os convidados, presbíteros Márcio Pistorello, de São Francisco de Paula, e Marcelo Ribener, de Três Coroas. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite, irmão Sérgio, todos os irmãos da mesa e os irmãos que estão nos ouvindo. Uma boa noite a todo o corpo de Cristo. Boa noite. Isso aí, Marcelo, do outro lado da tela. Tudo certo, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite, uma aposta a todos que compõem a mesa e a todos os ouvintes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso aí, vamos lá então. A gente está neste quadro há um tempo já rodando Reciclagem da Visão, tem colaborado muito aí na vida de todos que acompanham dos presbíteros e a gente tem o início, né? Aquela largada inicial para conhecer um pouco como que está a situação atual. Vou começar com o Márcio então, para saber um pouco de São Francisco de Paula. Márcio, conta para nós aí em 2 minutos. Há quanto tempo que tu já está como presbítero? Como é que aconteceu aí de tu ser ungido? E traz um panorama depois pra gente, como que está a igreja hoje. Amém, irmão. Glória a Deus. A gente já está aqui como presbítero desde 2018, né? Então, se vão aí 5 anos que o Senhor fez esse chamado. Uhum. E como foi, né? A gente não espera, né? Mas o Espírito fala conosco, então... Sim. Certa vez recebi uma ligação do irmão Sérgio, né? E fazendo esse convite do Espírito, né? Na hora o irmão compartilhou, né? Que tinha um chamado na cidade de São Francisco de Paula e que Deus tinha mostrado, né? Uhum. Que eu tinha essa missão, né? Como um servo de Deus nesse município. Uhum. E aí, inclusive na hora eu disse pro irmão, olha, irmão, eu aceito, mas depois eu quero conversar para tirar minhas dúvidas, porque agora eu só posso dizer que aceito, né? Porque antes o Senhor já tinha testificado isso no meu coração e depois o Senhor falou com a nossa autoridade, né? Uhum. E a partir daí começou uma obra que ela tinha se iniciado já, né? Através da obra em Canela, do irmão Paulo, né? Que Legal. já iniciou a obra, já tinha contato com alguns irmãos, a igreja de Canela já estava fazendo um evangelismo em São Francisco de Paula, né? Certo. E aí, quando nós iniciamos, já conhecendo algumas casas, né, que estavam recebendo já a visita dos irmãos, e a gente foi dando continuidade no trabalho e desenvolvendo a parte daí com a unção do presbitério, né? Sim. Que é muito importante, né, irmão? Então, aí começou a estabelecer o templo, né? Uhum. E hoje, glória a Deus, assim, o Senhor já tem feito uma obra de salvação nesse município que eu creio que o município que recebe o presbitério é abençoado, né? Porque Verdade. a obra de salvação divina está acontecendo, né? E aí, Márcio, tu já tinha grupo familiar então aí, quando tu congregava em Canela, tu já tinha grupo em São Francisco de Paula? São Francisco? Não, na verdade, grupo estabelecido não tinha nenhum. Quando eu congregava no município de Canela, tinha grupo na minha casa em Canela, né? Uhum, entendi. Mas o grupo começou depois. Na verdade, tinha um grupo sim. Tem uma irmã que congregava, hoje esse grupo não está mais presente, né? Uhum. Mas tinha um grupo sim na casa de uma irmã, sim. Legal. Existia um grupo familiar, sim. E Márcio, hoje, tu sabe quantos grupos familiares tem na cidade? Irmã, hoje a gente está em operação, assim, que está funcionando, são 6 grupos familiares Legal. que tem na cidade, né? Chegamos já a ter 10 grupos e 4 não estão mais, né? A gente está orando aqui para que o Senhor toque o coração dos irmãos. Uhum. Os irmãos, a gente tem feito visitas e acompanhado esses irmãos, né? Sim. Mas que estão abertos são 6. Legal. Tá certo. Vamos lá então para o outro lado. Marcelo de Três Coroas. E aí, Marcelo, como é que foi aí pra ti? Em que momento que tu foi ungido como presbítero? Tá quanto tempo em Três Coroas? Já passou por alguma outra cidade? Como é que foi? Eu vai fazer 7 anos agora, esse ano, né, em junho. Eu conheci em 2016, em Gramado, né? Uhum. O senhor me
estava morando lá, foi onde que eu conheci a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E foi em 2016, o apóstolo me chamou lá numa micro-regional em Novo Hamburgo, conversamos, né? E aí ele falou sobre que o Senhor tinha falado, né? Sobre ungir para ser presbítero, enfim, para Três Coroas. Então foi rápido. E foi. Foi no mesmo ano. Sim. E daí eu já fui ungido, né, naquela microjornal ele conversou, e na próxima, em Novo Hamburgo, já fui ungido a presbítero, né. Legal. E daí já, em 2016, eu tava morando em Três Coroas, né, nesse ano. E como é que era aí, Marcelo? Já tinha obra em Três Coroas? Tu congregava em alguma cidade vizinha? Como é que era? Na verdade, quando eu vim para cá, já tinha um grupo familiar, né? E quando nós estávamos indo em Gramado como membro, assim, esse casal acompanhava nós, né? A gente levou eles para lá e eles começaram um grupo na casa deles. Entendi. Mas eu não sei te dizer certo, mas teve o presbítero o Paulo teve grupos familiares aqui muito antes, sabe? Sim. Entendi. Então ele vinha de Gramado, acho que de Canela na época, né, que ele vinha para cá, ele teve uns grupos familiares aqui antes, né? E hoje vocês estão com quantos grupos? Hoje nós estamos com 4 grupos. Legal. Tá certo. E Marcelo, nesse teu início aí, tu comentou que foi logo assim, tu chegou, já foi ungido como presbítero, começou a obra em Três Coroas. O que te ajudou aí nesse início? Tu estava frequentando o grupo familiar? Qual que foi os teus materiais aí de apoio? Na verdade, assim, quando eu cheguei na vida da igreja em Gramado, a gente andou junto ali com o Paulo, né, e Tanchoteiro, e ele foi me dando os materiais, assim, tudo que falava sobre visão, né, vamos dizer, modelo do monte, esses materiais, assim, de presbitério, construído presbitério, esses materiais, assim, que falavam, eu achava legal, né, mas eu escutava, mas eu não entendia qual era o propósito ainda, né? Eu achava que era só um material para... E depois eu fui entender que o Senhor já dava os materiais para ele pela questão que já estava pronto, né? Sim. Só faltava. Então eu fui escutando esses materiais já de início, né? Foram os primeiros materiais que eu escutei, assim. E livro foi esses livros, assim, Estabelecendo o Modelo do Monte, livros que falavam mais de obra, da visão, assim. Né? CDs de presbitério e esses materiais que falavam sobre esses assuntos, né? Certo. E depois eu fui entender o porquê, né? Claro. Não, pois é, olha só como é importante. A gente já teve vários relatos, assim, onde o presbítero já teve uma sensibilidade, ele começou a investir, né? E leva o membro ali para tudo que é lado, para entender como é que funciona, né? Então, Marcelo, tu passou por essas experiências aí de estar do lado do Paulo ali, fazendo o ID. Então, isso, de certa forma ali, já te deu uma noção de como funcionava? Porque daí, na verdade, quando eu conheci esses daí, depois eu fui entendendo assim, né? Praticamente é um material que a gente escuta sempre, né? Sim. Lê sempre, né? Então, depois que eu vim para cá e já tinha sido ungido a presbítero, aí eu vi que aqueles materiais ali iam ter que ser não só para até a vinda do Senhor, vamos dizer assim, escutar, ler, porque é um material que sempre é uma base, né? E tu teve a oportunidade de replicar essa situação aí que ocorreu contigo, onde o Paulo te passou aí esses materiais? Já aconteceu aí em Três Coroas de tu enxergar em algum membro, algum líder de grupo familiar, essa investida aí, de fazer essa investida como liderança? Sim. Na verdade, eu assim, tanto para lideranças, assim, eu sempre incentivo a todos lerem esse material. Importante. Para que, eu sempre falo assim, o líder cresce
a liderança, Deus vai fazendo um presbitério, né, junto. Isso no modelo do monte fala que quando Deus levanta o presbítero, daí com o passar do tempo vai vindo líderes e pessoas que vão auxiliando na obra, e vai se formando o presbitério ali junto, profetas, líderes de exército, de tribos, né? Mas toda a igreja, eu sempre falo para a igreja assim, às vezes eu digo, eu não sou líder, leia o modelo do monte. Leia esses materiais, porque eles vão fazer crescer junto, a igreja desenvolver junto. Claro. Porque aí a igreja ela vai ter uma direção de onde que o líder está indo. Né? Que caminho, do que ele está falando. Daí, quando eu falo de modelo do monte, a igreja já sabe o que está sendo falado. Né? Quando se fala de visão, todo mundo que está ali já está pensando concordemente no Senhor. E é o que o material quer colocar, uma visão de como o Senhor quer implantar o reino numa cidade, né? Sim. Então eu sempre incentivo a igreja a todos lerem esses materiais que fala seria, por exemplo, modelo do monte, visão musical, tabernáculo, todos esses materiais, né? Certo. Refere à visão. E daí a gente começa a crescer junto e desenvolver junto com a igreja, né? Isso aí. É verdade, Marcelo, é importante, né? São assuntos, às vezes, que não agrada a todos, mas a gente vê como isso dá resultados, né? Pra frente, trazer a visão do Senhor. O modelo do monte tem que ter essa investida no grupo familiar da mesma forma, né? Todos têm que estar cientes aí que tem uma obra muito maior do que só as minhas coisas pessoais, né? Isso mesmo. Muito bom. Pra poder auxiliar, né? Tem bastante comentários aqui. O pessoal das cidades aí de São Francisco de Paula e Três Coroas estão comentando aqui, deixando o seu boa noite. Legal. E também já tem perguntas aqui, se a gente já pode fazer. Vamos lá, vamos começando então. A Gabriela Zarias colocou aqui: eu gostaria de perguntar aos presbíteros como tem sido com o rebanho em relação à TV por assinatura. Os irmãos têm falado sobre assinatura durante as reuniões? Tem dado resultado? Ela colocou aqui também que ela é assinante e ela ama. Vamos começar com o Márcio, então, essa questãozinha. Bem, irmãos, a gente procura sempre essa questão da TV por assinatura. Eu compartilho muito no privado com os irmãos. Nos cultos procuro encaminhar muito o pessoal sobre o aplicativo, sobre os acessos da aplicativo Pão de Judá. A gente incentiva os irmãos todos a baixarem e terem um aplicativo, né? E no momento que o irmão vai congregando, as ovelhas vão se firmando na igreja, aí a gente começa a compartilhar sobre a TV por assinatura, sobre os investimentos no reino, os irmãos que têm empresa. Então, gradativamente, essa parte, assim, a gente procura fazer com as ovelhas, assim, não no genérico durante o culto, mas quando as ovelhas já estão ali se alimentando no aplicativo. E o irmão sente que dá resultado esse falar mais próximo com os irmãos, indicação? Como é que faz esse falar, essa apresentação da TV Menorá para o pessoal que já está um pouco mais firme na igreja, então? Sabe, irmã, que eu percebo na Igreja do Senhor Jesus Cristo que é tão bom esse rio, é tão bom quando a gente percebe que os irmãos colocam o pé no rio e deixam o rio fluir, porque acaba sendo natural, né? Eu percebo que as ovelhas vêm, o dízimo naturalmente, as pessoas são convencidas e acabam fazendo parte disso, né? A TV Menorá também, os irmãos querem conhecer, querem saber, querem participar. Então, porque é tanta informação, é um manancial tão grande, né? Que eu vejo que os membros começam a naturalmente se interessarem e eles querem participar. Então, eu vejo que há sim um resultado dessa maneira. Que bacana. Isso aí. Muito bem, eu queria ver, já aproveitando aí, para colocar para os dois presbíteros, começando aí com o Ribner, sobre esse seminário e o encontro presbitério, assim, qual é o que Deus falou com vocês, assim, que pudesse compartilhar com o grande público aí para a edificação de todos? O que aconteceu dentro de vocês a nível, assim, de trabalho do Espírito Santo nas vossas vidas aí?
Pode começar com o Ribner. Não, para mim, assim, teve uma mensagem que foi falado sobre, foi Salmo 51. Eu pude ali, até anotei, assim, algo que me ministrou muito, é que o apóstolo colocou que muitas coisas que nós fizemos, a gente fez até na carne, né? E o resultado não foi o esperado, né, pelo Senhor. Isso foi uma das coisas que, para mim, eu escutando aquilo ali assim, escutei, meditei bastante. Daí até no domingo eu compartilhei com a igreja sobre o que eu tinha sido ministrado, né? E é uma coisa que, aquela palavra ali, eu, por exemplo, fui tocado pelo Espírito e a gente não quer assumir que aquilo ali é uma verdade, porque o resultado não é o que o Senhor espera, né? Então não tem como a gente ficar se escondendo, né? Dizer assim, isso aqui não é verdade. E para mim aquilo ali trouxe uma luz de que realmente esse tempo como presbítero, muitas coisas que eu fiz, né, foi mais na alma, na carne, do que movido pelo Espírito. Porque 7 anos hoje, talvez, eu creio que o resultado não foi aquilo que poderia ter sido muito melhor se eu tivesse andado no Espírito com o Senhor, né? Sim. Então eu sei que eu me lembro que foi colocado ali algo da parte do Senhor que eu até anotei assim, e compartilhando com a igreja eu cheguei, como diz, confessar publicamente, né, o meu erro perante a igreja, de que eu preciso buscar mais do Senhor, me consagrar mais, porque se não está acontecendo a obra conforme o Senhor deseja que aconteça, né, é porque eu tenho negligenciado na consagração. Mas isso, para a gente chegar nesse ponto de reconhecer só uma iluminação do Espírito Santo, né? Uma iluminação em nós, né? Então isso para mim do seminário foi algo que mexeu bastante comigo, assim. Vamos dizer assim, a gente se sente envergonhado, né, na presença do Senhor, né, de ver o resultado, né? E não tem como tu se esconder, é nítido, né? Irmão Márcio. Irmão, eu tive uma grande experiência assim no seminário na sexta-noite. O tema ensina-nos a orar, né? E aí algo que eu preciso muito do Senhor, assim, essa realidade da oração, não como eu sinto que eu precisava aprofundar e buscar algo maior em termos de oração dentro de mim, só que sem saber como, né? E aí no sábado de manhã, na reunião dos presbíteros, algo aconteceu dentro de mim, porque o Senhor me levou e na oração o Espírito disse para os irmãos saírem do lugar e se dobrarem aos pés do Senhor. E quando eu cheguei diante do altar de Cristo, eu me ajoelhei, eu dobrei meu joelho. E quando eu dobrei meu joelho diante de Deus, eu creio que Deus viu minha alma se dobrando naquele momento, e o anelo que eu tinha de realmente orar conforme a vontade de Deus. E ali eu comecei a chorar compulsivamente, assim, e me molhar chorando, algo que nunca mais tinha acontecido na minha vida, um sentimento, só que era um choro maravilhoso. E ali Deus começou a mostrar tudo que estava dentro de mim, que eu tinha que pedir para Ele retirar, desde a minha infância, desde a minha juventude, desde as marcas que ficaram de rejeição, de medo, de ansiedade, de traumas que haviam dentro de mim. E ali eu creio que o Espírito orou, intercedeu por mim, assim, porque foi uma experiência que eu nunca tinha tido, assim, de cair de joelhos realmente, assim, e quando no momento que eu caí, eu chorei e veio para fora, parece uma mão entrou lá dentro de mim arrancando coisas que vinham da minha infância e da minha adolescência. Então foi algo maravilhoso, assim, que eu não quero esquecer disso para continuar orando para receber essa plena libertação, irmão. Certo, Marcelo. Foi profunda as experiências, então, né? E de fato, tudo que a gente
escutou no seminário, temos que orar todos os dias para não retroceder, né? Tudo que o Senhor trouxe, deixar tudo para frente, né? Como é que tá a nossa audiência aí, Nicolas? Vamos Nós dar uma temos olhada que aí, aumentar a nossa audiência do programa. Opa. Vou pedir aí Com o certeza. favor de todos os presbíteros a incentivar os rebanhos a estar acessando esse programa, que é muito importante ouvir os testemunhos, as experiências dos nossos líderes. Tá certo. Aqui no YouTube tá com 153 assistindo no momento. No Facebook, 18. É o que aparece aqui pra mim. E na Rádio e TV tem 15. Dá para chegar aos 1000 rapidinho, né? Tá, Se né? todos os presbíteros trabalhar aí para divulgar que no culto de domingo, olha, amanhã tem Reciclagem da Visão, programa Novas do Reino. Vai melhorar bastante, dá uma manivela, uma ajuda aí para nós. Nos grupos eu sempre falo, ó, segunda tem reciclagem, terça tem mensagem de edificação, quarta tem o café, o reciclagem já entra junto, né? Na agenda de segunda. completa. É porque o compartilhar das autoridades do Senhor sempre ajuda a unidade na fé. Então, se todos estiverem acompanhando, a gente vai ver como equacionar essas diferenças que tem entre nós, né? Claro. Tem uma pergunta para o Márcio aqui também, que se vocês fazem reunião de grupos familiares, dos líderes. Amém. Irmã, nós temos aqui os missionários, né? Estamos tendo reuniões com eles, né? E o Senhor agora, em São Francisco de Paula, começou a estabelecer os líderes, né? Então, já temos o líder do Exército Águia, o líder do Exército Homem, e o Senhor já tem mostrado o líder do Exército Boi também, que o Senhor já está preparando, já estabeleceu agora a livraria também, a irmã que é responsável pela livraria, e agora nós vamos iniciar esse processo de reuniões com esses líderes que o Senhor levantou. Temos também, corrigindo o que eu falei no início, na verdade, reciclagem da visão, né, irmãos? Que bênção, né? Porque tu começa a repensar tudo que tu viveu. Antes de ser presbítero, também tinha um grupo familiar lá na localidade de Juá, que São Francisco de Paula é muito grande. Então eu ia toda semana lá, e hoje o irmão Marcos, que é o líder lá, e esse grupo familiar continua, os irmãos são líderes de exército, inclusive, e são um grupo já se transformou em 3, já são 3 grupos naquela localidade, e nós tínhamos também o grupo familiar do presídio também, que nós fazíamos no presídio, então só corrigindo, né? Sim. E essas reuniões, elas vão iniciar a acontecer. Eu creio que esse ano é um ano de bastante rompimento, porque os líderes estão chegando e o Senhor tem acrescentado. Legal. Isso aí, acho que é a mesma, né? Vou passar para o Marcelo também, se vocês fazem reuniões com os líderes de grupo familiar. Sim, aqui a gente tem reuniões com todos, né? Lideranças, aqueles que tem alguns que já são líderes de exército. Então a gente sempre busca ter reuniões e para também tá fazendo uma reciclagem, né? Como a gente está fazendo hoje, porque isso é muito importante, né? Reuniões com as lideranças e pessoas que a gente também vê que Deus já está gerando neles líderes, né? Às vezes não estão ainda ungidos, mas Deus já vai mexendo, né? Sim. Mostrando que ali vai estar se levantando um líder de exército, um líder de grupo familiar. Claro. Então sempre feito. Sim, e já fazendo o link aqui, os momentos de oração que tem antes do culto, né? Um momento produtivo, onde é orado ali pelos pontos, né? Causas do Senhor, estabelecimento da igreja, expansão da obra. Como que tem sido aí, Marcelo, esses momentos aí antes do culto? Os 30 minutos, um pouco mais de oração com os irmãos. Aqui a gente estabeleceu já, né? A gente tem a reunião, o culto é domingo de manhã às 9, né? E a gente estabeleceu a partir das 8 horas, né? Esse momento de oração, né? Então, é um sacrifício, né? Para quem vem, mas eu vejo assim, Deus trazendo os irmãos para orar, e esse momento de oração tá rompendo muitas coisas nos ares, né? É isso que eu sinto assim, nos ares, né? Porque muitas vezes
eu converso muito assim que quando o Daniel ele estava orando, né, depois de alguns dias de oração, que demorou para a resposta vir, ele disse que teve uma batalha nos ares, né? Sim. E ele teve que buscar uma ajuda, né? O arcanjo Miguel veio. Então ele disse que a oração subiu, mas demorou a vir por causa de guerras nos ares, né? Sim. E eu vejo assim que esse momento de oração, elas vão trazer um resultado muito grande para a cidade. Com certeza. Muito grande mesmo, né? Porque a gente começa a sentir assim que os ares da cidade começam a se abrir. Tem que ter muita paciência, perseverança. Assim, muita paciência e perseverança. Né? Mas eu esses dias eu escutei, acho que foi falado pelo Ministério, né, que agora haverá um tempo de colheita, né, daquilo que já foi semeado. Então, agora é um tempo de oração, e como diz os Salmos, aquele que leva a semente andando e chorando, vai voltar com... Né? Mas a oração é esse momento assim de 1 hora ou antes do culto, do início, até mesmo no culto, né? A diferença é muito grande. Durante a reunião, durante o louvor, o compartilhar dos testemunhos. Eu já tive, por exemplo, experiência de não ter esse momento de oração antes e hoje ter. Sim. Então, antes, por exemplo, nós não fazíamos. E a gente sabia como era o culto. E hoje a gente tem a experiência de fazer, orar esse tempo, né, com os irmãos, aqueles que... E como que é o resultado de tu ver o culto, né? Sim. É muito aberto, assim. Tá? É uma coisa tremenda, assim. Legal, Marcelo. Então incentivar mesmo que façam, né? Exatamente. Até deixei para o pessoal que está ouvindo, né, os presbíteros que têm experiências de oração antes do culto, né, transformações, rompimentos que o senhor fez, pode compartilhar com novas, aí a gente sempre passa no Direto da Fonte e encaixamos aí nos momentos oportunos. Uma pergunta para o Márcio aqui, qual é o material da editora que você mais foi significativo assim para te vencer aí como presbítero do Senhor aí na cidade? Para ti, e pro Ribeiro. Irmão, também. o material assim que muitos já acessei, né? Já ouvi muitos materiais, assim, leitura também, mas um material que marcou a minha vida nessa caminhada com o Senhor é A Soberania do Vento. Esse material gerou um convencimento dentro de mim de que, na verdade, existe só um caminho e eu deveria ser leve para conseguir ter um fluir divino e participar desse caminho que é o caminho de Cristo. Então, quando eu ouvi Soberania do Vento, a minha vida foi transformada com esse material. Eu passava por momentos bem difíceis e o Senhor me levou para acordar bem cedo assim e colocar esse material para ouvir pelas manhãs, e aquilo eu vi que essa minha força natural, que ela é dura e não foi quebrada ainda totalmente, ela é ineficaz, né, nessa caminhada, e que eu preciso ser leve com o Espírito. Então, a Soberania do Vento, para mim, eu compartilho sempre, assim, a Soberania do Vento transformou a minha vida. E para o Marcelo? De materiais, assim, que para mim é um crescimento muito grande, assim, foi primeiro, assim, o Modelo do Monte e depois o Bem Imitação da Vida, né? Porque eu pude identificar, assim, que o Bem Imitação da Vida, ele me traz uma obra interna, né, dentro de mim, da minha alma, e me revelou muitas coisas e sempre está revelando, cada vez que leio, uma coisa assim incrível, né? E o Modelo do Monte, assim, como presbítero, é aquela obra externa, assim, né, de como o Senhor quer a obra feita exatamente com a visão celestial ali. Então, esses dois material, para mim, de todos que tem na Vento Sul, eles, para mim, trazem uma base muito sólida, assim, interna, né, me dá uma direção,
do que o Senhor está fazendo dentro de mim, né? Porque é um material que a gente sempre busca ler, né? Tem que ser lido sempre, porque sempre o Senhor está trabalhando. E o modelo do monte é o que te dá assim uma base e tu não fica perdido, né? Tem um material que se a gente erra é porque a gente não está se aprofundando ali e buscando no Espírito Santo. Então esses dois material para mim é fundamental, né? Tem todas as diretrizes, então, os materiais aí de dica dos presbíteros, e estamos chegando ao final. Vou deixar 1 minuto de consideração final aí para cada um e o nosso agradecimento já, né? Márcio, 1 minutinho de considerações. Amém. Eu vou aproveitar esse 1 minuto para falar também sobre a pergunta dos materiais, que outro material que foi transformador para mim foi a injustiça da parte de Deus. No momento que eu estava passando por uma enfermidade, e o irmão Paulo, o presbítero, eu precisava fazer um procedimento em Caxias do Sul, e o irmão disse que me levaria lá, e no caminho ele compartilhou que estava lendo um capítulo desse livro por dia, e aí eu vi que era o Espírito falando comigo para mim fazer o mesmo, e eu comecei a ler com a Bíblia um capítulo por dia todas as manhãs. No final, no último capítulo, a minha vida foi transformada também, e eu recebi grandes bênçãos e libertações. E eu sempre compartilho essa experiência com os membros, com alguém que vem compartilhar comigo, e sempre, todos os membros que fazem isso, no final, me contam um testemunho de libertação. Então, quero deixar como dica para os irmãos essa experiência também, como consideração final. Amém? Isso aí, muito obrigado, Márcio, pela participação aí, pela dica aí. Marcelo, eu que agradeço, irmão. Marcelo? Olha, também só tenho a agradecer o convite aí dos irmãos. Eu, antes até no compartilhar com o Márcio, disse, ainda bem que a gente está na reciclagem, né? Porque reciclar é bom, né? Não estamos ainda, o Senhor ainda não nos... Diz dele, a gente ainda permanece na videira com o Senhor, né? Isso aí. Então, reciclagem é interessante, né? O tema porque o Senhor nos chama, né? Para esse momento, né? Para fazer essa... Então, eu só tenho a agradecer e Deus abençoe a todos os irmãos, que esse compartilhar possa nos trazer um crescimento de vida, né? Obrigada, Marcelo. Isso aí, Marcelo. Márcio, muito obrigado, que o Senhor continue abençoando aí o ministério de vocês, as obras aí possam prosperar e expandir. Muito obrigado a todos. Obrigado, irmãos. Tchau, tchau.